E aí, pessoal, tudo bem? Eu postei um vídeo de uma aula particular minha, é uma aula antiga de 2020, por aí, né? Eu iniciei uma viagem, aí depois deu problema por causa da pandemia, aí eu dei aula particular com o pessoal, né? Aqui em casa, aula online. E eu quero começar a postar algumas aulinhas online, pelo menos uma vez por mês, né? Postar esses vídeos de aula particular, são aulas antigas, né? Esses alunos são do primeiro nível, do segundo nível. Ninguém nunca passou do terceiro nível comigo, tá? Eu sou meio chato para aceitar aluno e sou meio chato para passar conhecimento. Eu tô vendo que o aluno não está se dedicando, eu não vou ficar passando movimento, certo? Não vou ficar passando teoria, fundamento, essas coisas. Eu quero que o pessoal se dedique. Isso é difícil aqui no Brasil. Eu treinava de domingo a domingo, eu treinava direto, ficava o dia todo treinando capoeira e kung fu. E os meus alunos, cara, eu me lembro que tem uma época os alunos mais antigos treinavam uma vez por semana. Isso quando aparecia. Aluno tem medo de chuva. Ó, hoje é quê? Hoje é quinta. Eu tenho um aluno que hoje provavelmente não vai vir, porque tá chuviscando, tá chovendo. Ele não vem quando chove. Acho que na terça também choveu e ele não veio. E eu tive muito isso com meus alunos. Choveu, ninguém ia. Começou a namorar, começava a faltar. Entrar na faculdade, começava a faltar. Então, a maioria dos meus alunos é nível iniciante, que vocês vão ver nos vídeos. Primeiro nível, a maioria é primeiro nível, um ou outro vai estar no segundo nível. Esse vídeo que eu postei, né? Eu não postei ele todo, né? Vocês podem ver que tem cortes, porque eu deixo gravando, eu boto o celular com esse tripé filmando a aula. Por quê? Para eu poder me consertar, certo? Por exemplo, eu vi um movimento no vídeo que o meu tansal estava baixo. E eu não faço tansal aqui. Eu faço tansal aqui, nessa altura. Que às vezes, talvez pela altura do... Não, a altura tá legal, hoje do tripé que eu tô sentado. Meu tansal é nessa altura, certo? Eu não faço tansal assim. E no vídeo eu tô com o tansal mais baixo. Eu tô com o tansal assim, eu não faço tansal assim. Eu já faço tansal numa diagonal. Tem todo o porquê, no futuro eu vou... Eu não sei se eu vou postar essas aulas online, né? Eu vou postar aula particular, mas as minhas aulas, eu tava pensando em botar aula assim aberta. Eu não sei se eu coloco elas abertas, não sei se eu monto workshop uma vez por ano, eu vou ver ainda. Então, o que eu faço na minha aula particular? Para vocês entenderem, já que eu vou postar várias aulas. Normalmente, eu começo uma movimentação parada, né? Por exemplo, eu dei um soco. Eu uso muito movimentação de boxe, karatê. Nesse vídeo tem eu usando uma tiradinha de karatê entrando no peito. Por quê? O praticante de Wing Chun dificilmente vai achar outro praticante de Wing Chun na rua, certo? Aqui no Brasil. Então o que ele vai achar? O cara que treina um Muay Thai, um boxe, né? De outras lutas, aí eu passo uma movimentação de defesa contra chute de taekwondo, o chute do Muay Thai, o chute do karatê, o momento de outras lutas, de jiu-jitsu, a entrada de jiu-jitsu, né? Para o pessoal ter noção. Eu tive até uma história lá em Hong Kong, que eu estava treinando Tisao com uns alunos do Ip Chun, e ele até fez filme aí, participou de um dos filmes do Ip Man, e eu tava fazendo Tisao, vou contar essa história, depois eu vou contar essa história. Eu tava fazendo Tisao com ele e do nada eu entrei com um cruzado. Eu tava fazendo Tisao, aí eu forcei no centro, ele fechou, assim que ele fechou, eu entrei com um cruzado. Aí ele, caraca, um golpe novo. Eu, meu amor, eles só estão treinando com isso, só treinam isso. Esse soquinho aqui girando pra frente, né? E não tô acostumado com outro tipo de golpe. Se eu entrasse numa baiana, se eu entrasse com um chute já diferente, eles iam se perder. Só treino Wing Chun versus Wing Chun. E quase ninguém pratica Wing Chun, né? Então vocês vão ver muito eu usando outros movimentos, tá certo? De repente eu tô numa guarda, eu mudo pra outra aqui, boto uma outra. Eu fico fazendo essas variações, ok? Pra vocês entenderem, né? Pra não ter aquele idiota que fala, não tá usando Wing Chun não, tá usando boxe. Tem sempre esses idiotas.
Isso até eu tiro comentário, que eu não gosto de ouvir essa merda dessa gente. Normalmente eu começo parado, né? Eu entro com um soco, aí o aluno defende e entra com ataque, aí ele para. Aí eu tiro e entro com outro ataque, aí ele tira e entra com outro ataque. E vai assim devagarinho, parando, estudando, consertando, e daqui a pouco eu boto contínuo, né? É devagarinho, mas é sem parar a movimentação. E aí eu começo a botar mais velocidade. Se vocês prestarem atenção, muita gente não viu o vídeo todo, assistiu só até a metade, e depois no final eu vou aumentando a velocidade e a força, vou aumentando a energia, certo? Vai ficando mais rápido, com mais força, né? Bem contínuo. E ali não tem, eu acho que eu perdi um HD que tinha várias dessas gravações. E depois a gente, com o tempo, a gente vai botando a luvona, uma luva de boxe grande, já começa a treinar com luva. E depois eu coloco uma luvinha, né? Uma luvinha tipo MMA, de Kuoshu, e com um capacete de grade. Aí já começam uns contatinhos com aquela luvinha, aí você já consegue segurar, né? Mas com a luvona dá. Eu consigo defender, eu consigo fazer movimentações de Wing Chun com a luvona, tá? Tem pessoal que dá umas desculpas aí que não consegue, consegue sim. Às vezes a pessoa nem consegue se defender sem a luva, aí arranja essas desculpas. Então, para vocês terem uma ideia, tá certo? De como que o que vocês vão ver. Normalmente eu passo a movimentação pro aluno, né? E ele fica treinando aquilo o dia todo, a aula toda, aquela única movimentação. E vamos dizer que na outra aula, ou depois que ele aprendeu uma movimentação ou mais 5 movimentações, eu junto aquilo e já boto um exercício de combate, tá certo? Aí fica a aula toda só combate, devagarinho, parado, mais rápido, depende da evolução do aluno, entendeu? Só para vocês terem uma noção, certo, de como que é a minha aula.